Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, nesse vídeo, gostaria de trazer um pouco da palavra de Deus para vocês e também falar sobre essa parada que está havendo no mundo devido a uma nova onda do coronavírus. E isso tem tirado o sossego de muita gente. Mas o tema que eu queria abordar aqui hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o fechamento das igrejas. Devido a esse fechamento, essa parada, muita gente tem se incomodado pelo fato de fecharem as igrejas e ficar aberto bares, restaurantes e outros comércios e negócios. Mas o que eu vou falar aqui agora nesse momento, muitas pessoas podem me criticar, mas a verdade é, eu prefiro que feche as igrejas do que o meu trabalho, pois é de lá do meu trabalho aonde eu tiro o meu sustento, é de lá onde eu consigo manter as minhas obrigações, manter as despesas da minha casa, e é de lá onde eu tiro minha renda todos os meses. Mas gostaria de mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, que o que eu estou falando nesse momento não é loucura, e que todos aqueles que se questionam por que as igrejas estão fechadas deveria ter esse mesmo pensamento, pois o Senhor Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria. Hoje, meus amigos, devido ao fechamento de comércios, muitos pais de famílias e pessoas têm perdido seu emprego, têm passado fome, têm passado necessidade, pois o auxílio que o governo tem dado, às vezes, não é o suficiente para suprir as necessidades. E muitas pessoas ainda dependem do seu trabalho. Já vi vídeos de pessoas chorando, desesperadas, porque foram proibidos de vender, comercializar suas coisas. Não digo empresas, mas sim pessoas, pais de famílias, pessoas necessitadas, que dependem daquele seu comércio, seu pequeno comércio para manter sua casa, manter sua família. E o governo vem, as autoridades, e fecham aquele comércio porque não pode. E então, por isso que eu digo que é melhor fechar uma igreja do que um comércio. A gente olhando por um lado, a gente vai dizer que estão perseguindo os crentes, estão se desfazendo da palavra de Deus, enquanto estão deixando bares abertos, onde as pessoas bebem, se embriagam, se prostituem, usam drogas e tal. Mas se a gente olhar por outro lado, tem muitas pessoas, muitos pais de famílias que dependem do seu emprego, do seu trabalho para tirar o sustento para a sua família. Se a gente olhar por esse outro lado, a gente vai entender. E eu gostaria de compartilhar alguns textos da palavra de Deus para vocês, para que o que eu falei nesse momento aqui não seja taxado como louco e não venha a ser criticado por essas palavras. Pois o próprio Senhor Jesus falou que nós deveríamos buscar a Deus em qualquer lugar. E ele profetizou que chegaria esse tempo. E os textos que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontram no livro de João, capítulo 4. Ali a gente vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E eu gostaria de abordar apenas 3 versos para fazer uma interpretação melhor para o que eu falei neste momento. E o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 21, que diz assim, João capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe porém Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Então Jesus disse que era chegada uma hora, ia chegar a hora
onde nem naquele monte e nem em Jerusalém a mulher ia adorar a Deus. Para nós fica o exemplo de estar chegando o tempo de não somente nas igrejas nós buscarmos o Pai, nós adorarmos a Ele, mas é chegado o tempo de buscarmos a Ele no nosso lar, na nossa casa, fazer o nosso culto, o da manhã, o culto da manhã, ou da tarde, ou da noite, pois a palavra do Senhor Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no meio. Então você que tem a sua família, que sua família serve ao Senhor, busquem a fazer o seu culto em casa, pois tenho certeza que Deus estará ali presente. E o versículo 23 e 24 nos dá a entender melhor o que eu falei, pois Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amigos, esses 2 versículos aqui deixam bem claro o que eu falei. Não é preciso você buscar Deus somente nas igrejas, somente na sua denominação, mas busquem a Deus em casa, pois Jesus disse que ia chegar esse tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. E ele disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores também adorem Ele em espírito e em verdade. Então, eu me baseando nesses 2 textos, eu digo que é melhor fechar, nesse momento, fechar uma igreja do que fechar um comércio, pois tem muitos pais de família que dependem daquele dinheiro para colocar o pão de cada dia dentro da sua casa. Então, meus amigos, que vocês também procurem ter esse olhar também, assim como Jesus olhou para as pessoas, um olhar de amor e de misericórdia e não de julgamento, de críticas, pois a palavra de Deus é bem clara, que Jesus disse que ia chegar a hora, e a hora é essa, de buscarmos a Deus aonde quer que estejamos, em espírito e em verdade, pois é esse tipo de adorador que o Pai procura. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.